Sobre essa situação, Bruno, Vamp, Nilson, Mauro, do jogo, né, do Fla-Flu, realmente vem se construindo uma freguesia. O Fluminense venceu 5 dos últimos 7 jogos contra o Flamengo. Isso tem a ver com o Fernando Diniz? Ele sabe como enfrentar esse time do Flamengo e a gente sempre fala... Detalhe, é a primeira vitória do Diniz. Dá 1-1, ele teve uma derrota. Não tem nada a ver com o Fernando Diniz. O Fluminense ganhou do Flamengo com o Roger Machado, com o Marcão, com o Odair Helman. Mas com o São Paulo, o Diniz foi bem contra o Fernando Flamengo. Diniz tem uma vitória e uma derrota. É uma vitória e uma derrota. O Flamengo perde o Fluminense com qualquer um. Se botar um cone de técnico, o Fluminense vai ganhar do Flamengo. É sério. São 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. O Flamengo hoje é freguês do Fluminense, não importa o treinador. Marcão, lá que é interino sempre, qualquer um. O Flamengo já perdeu com o Ceni, perdeu nos pênaltis com Jesus, com a Taça Rio, perdeu esse ano com o Paulo Souza no Carioca, agora com o Dorival Júnior. Com todo mundo perde. E tem motivo isso? Perdeu com o Ceni ano passado, os 2 jogos ou um com o Renato, não me lembro agora. O Renato perdeu Perdeu com o Renato, o jogo do John Kennedy, inclusive. Perde com todo mundo. Mas o Diniz pelo São Paulo também era difícil. Ganhou do Flamengo, mas agora o Diniz tem esse Fla-Flu antídoto, não tem a ver com o Diniz. O Fla-Flu tem uma derrota e uma vitória. É o Fluminense com o Flamengo. Não importa quem esteja no banco de reserva de um lado ou do outro. O Flamengo é freguês do Fluminense, ponto. E por que, Mauro, que você acha que isso pode estar acontecendo? O Fluminense joga a final de Copa do Mundo. O Flamengo joga... Ontem o Pedro pega uma bola, falta contra o Flamengo, no campo de ataque do Fluminense. Bola no braço lá do Everton Ribeiro. O Pedro pegou a bola e deu a bola pro Ganso. Rolou a bola pro Ganso. Ninguém parou na frente da bola. Isso é básico. Você para na frente da bola para a defesa se organizar. Não vai bater rápido aqui, não, bonitão. Né? Você para ali na frente para atrapalhar um pouquinho, a defesa se organiza. O Pedro deu a bola. Você viu como o Pedro tá com a cabeça na seleção pelo jeito, né? Pelo jeito. Ele deu a bola pro Ganso. O Ganso botou a bola no chute, bateu rápido pro Cano. O Cano recebe a bola, faz o cruzamento, o Marcelo pega do outro lado, o Rodinei tá andando. Deixa eu ter as imagens aí, os frames. O Rodinei tá andando na área e o Fluminense chega com um volume. O Fluminense joga contra o Flamengo numa outra rotação. O Flamengo joga como se fosse mais um jogo. O Vasco joga assim, o Botafogo joga assim. O Flamengo é meio pedante nesses jogos clássicos carioca. Ele acha como se fosse ganhar e perde. Por isso, o Fluminense contra o Flamengo, ele tem outro comportamento e por isso que ele vence o Flamengo com essa frequência toda. Eu não vejo outra explicação. Não tem a ver com os técnicos, é o clube. O clube. A torcida não, porque a torcida não vai, né? Vergonhosa ontem a participação da torcida do Fluminense. Foi ninguém ao Maracanã praticamente, a ponto do Diniz 3 vezes na coletiva ele falou da importância do torcedor apoiar o time. Falou, pô, a gente foi eliminado pelo Corinthians, então, Fla-Flu e tal, o time, pô, já fez tanta coisa esse ano. Ele quase implorou para o torcedor comparecer. Precisamos que a torcida volte a comparecer ao estádio, hoje não veio quase ninguém e tal. E o time presenteou a torcida, que compareceu, os poucos que lá compareceram, com uma vitória, digamos assim, que foi quase que um remédio para essa ressaca maldita ali, para eles, tricolores, né? Da derrota para o Corinthians por 3-0. Tá ali naquela tristeza toda, ganhando do Flamengo, pô, dá uma bela aliviada, né? E esse ano já foi campeão carioca, impedindo o tetracampeonato inédito do Flamengo. O Fluminense fez coisas legais esse ano, foi com o Abel Braga ainda. Ganha com o Abel, ganha com qualquer um. O Flamengo pensa que vai entrar e vai ganhar do Fluminense como quiser, não é assim que a banda toca. Bruno Prado, e sobre essa situação do Diniz, né? Que eu falei da situação do Diniz, mas também tem o retrospecto do São Paulo. Sim. Que o Diniz incomodava esse Flamengo. E a gente sempre fala, quem vai pra cima é suicídio contra o Flamengo. Ontem eu nem achei tanto, achei que o Flamengo até massacrou durante um certo momento o Fluminense. Mas o que o Diniz tem que atrapalha tanto esse Flamengo pra bater o Diniz? Como diz o Mauro, Fla-Flu, independente do treinador. Mas e o Diniz? Por quê que ele funciona tanto contra esse Flamengo? No São Paulo foram 3. Ele empatou na estreia dele, né, no Maracanã, que foi 0-0. Depois, em 2020, ele ganhou 3 vezes do Flamengo. O São Paulo ganhou 4, mas na última ele já não estava. Era o Visoli que estava de interino, que foi na última rodada do campeonato, ele já tinha saído. Sim, o Diniz tem a maneira dele de jogar, e ele ataca os adversários porque ele treina assim, né? Claro que em um ou outro momento o adversário vem para cima, às vezes ele não consegue manter a bola no pé, não consegue marcar mais à frente, porque o adversário te empurra para trás, aí ele vai se defender. Foi até o que aconteceu no primeiro jogo dele pelo São Paulo, aí ele nem tinha treinado o time, que o time se ficou mais atrás e empatou 0-0 com o Flamengo do Jorge Jesus lá em 2019. Mas o Diniz, ele treina o time para jogar com a bola, para se impor, para se colocar no campo do adversário, e se o time está bem treinado, ele vai conseguir fazer, mesmo que haja uma diferença técnica. E ganhar, perder jogo é outra coisa,
mas é um time que incomoda mesmo equipes melhores tecnicamente que eles. Né? Contra o Palmeiras mesmo, no Campeonato Brasileiro. Ele empatou as duas com o Palmeiras, ele não perdeu pro Palmeiras. Ele ganhou do Atlético Mineiro, e aí o Atlético ainda estava melhor do que está hoje, foi 5-3 no jogo no Maracanã, no primeiro turno. E o Atlético ali era um time ainda colocado como candidato a todos os títulos, né? Foi um belo jogo, ele atacou o Atlético, tomou gol, mas fez gol. E contra o Flamengo agora, de novo, ele conseguiu vencer. Então, ele encara os adversários e encara bem, porque ele treina assim. O time não é uma coisa aleatória, não é só um desejo dele. Ele treina o time para jogar de igual, para encarar, e o time consegue. É uma coisa mais coletiva do que individual. E o Fluminense, nesse ano, ele faz uma boa temporada. Teve muita, claro, como sempre acontece, muita cornetagem quando o time foi eliminado da Copa do Brasil. Ontem mesmo a torcida não compareceu. Mas aí é entender a realidade do clube, né? O torcedor, ele acha que o clube, independente da situação, por ser um clube grande, ele tem que ganhar tudo. E hoje o Fluminense não é um elenco para disputar os principais títulos. Ele pode chegar mais longe numa Copa, como chegou, de acordo com as circunstâncias. Perdeu para o Corinthians, acho que não tem nada de absurdo nisso. E está fazendo um excelente campeonato brasileiro. O Fluminense, desde que foi campeão, a melhor posição dele foi o 5º lugar em 2020. Né? Nos últimos anos ele tem feito bons campeonatos, 5º, 7º, e agora, por enquanto, está em 2º lugar. Então, o Campeonato Brasileiro muito bom do Fluminense, e acho que merece sim ser prestigiado pela sua torcida. Acho que dentro do que pode hoje o Fluminense, das limitações do clube, o Fluminense faz uma excelente temporada. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde. Flávio Prado presente já aqui também, né? A gente sabe que tem uma boa relação com o Fernando Diniz, conversa muito com ele. A gente vai, já para te homenagear, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan e a gente segue no YouTube. Flávio, essa situação, né, do Diniz, inclusive a gente vai mostrar uma declaração dele, onde ele fala sobre isso, um desabafo contra o resultadismo do torcedor, da imprensa. No Brasil, o Mauro falou que ele fala muito da importância do apoio do torcedor, que realmente o torcedor do Fluminense não esteve ontem em peso no Maracanã. Agora, tem um saldo positivo ainda esse trabalho do Fernando Diniz, mesmo após a eliminação do Corinthians? E por que ele predomina tanto quando ele enfrenta o Flamengo? É um dos poucos treinadores que tem um retrospecto positivo contra esse Flamengo dos últimos anos. É porque é difícil atacar o Flamengo, né? É difícil. O elenco que o Flamengo tem, o ataque, o time que o Flamengo é precisa muita coragem para atacar o Flamengo. Quando ataca, você complica. Eu lembro que a seleção espanhola, em 2010, ela quase foi eliminada pelo Paraguai. O Tata Martino, ele foi para cima da Espanha e o time se perdeu. E o Fernando Diniz tem esse sistema de trabalho. Ontem eu conversei bastante com o René Simões. O René Simões, quando ele saiu do Curitiba, ele foi lá assistir ficou uma semana, 10 dias lá com o Diniz, vendo o trabalho no Fluminense. Eles se dão bem e tal. E ele explicou o seguinte, que o treinamento, ele é um treinamento de repetição. É um treinamento de repetição, conscientização, coragem para o cara fazer, para o cara sair. Tanto que ele ficou louco da vida quando o Fábio chuta aquela bola, né? E aí o Corinthians, ele foge do padrão e o Corinthians faz o gol, o primeiro gol aqui no estádio do Corinthians, que foi o que decidiu a competição. E coisas do tipo, a saída de jogo foi toda treinada com o Nonato. Aí chega 2 dias antes do jogo, o Nonato pega a malinha dele e vai embora. Ele não era nem do Fluminense, ele era do Inter, né? Como já tinha acontecido com o Luiz Henrique. Aí vai jogar com o Wellington, coisa mais complicada. Deveria ter jogado com o Martinelli. Mas, enfim, não há uma segurança. O salário lá, pagaram antes do jogo do Corinthians para ver se dava uma atenuada na situação. 3 salários. Então é muito difícil você cobrar esse tipo de situação em termos de resultado. Acho que é nesse aspecto que ele fala. Dá o Palmeiras para ele, dá o Flamengo para ele, aí a gente vai ver. Aí eu quero ver não ganhar. Eu quero ver não ganhar no Palmeiras ou no Flamengo. Eu quero ver. Se algum técnico consegue não ganhar, alguma coisa ganha. Mas se não ganhar também, aí é... Pois é, mas eu quero ver não ganhar. Eu quero ver não ganhar. É um negócio assim que, é consagração. Acho que só o Paulo Souza conseguiu essa proeza. Ele não ganhou nada, né? Ou ganhou alguma coisa? Não, né? Não, nada, perdeu o Não, nada. Então, só. Mas é quase impossível você não ganhar nada com o Palmeiras ou com o Flamengo. Quase impossível. Se você for lá, você já sabe que você vai ganhar alguma coisa. Nem que seja no campeonato. O Renato não ganhou também nada. O Renato não ganhou. Chegou na final da Libertadores. Também não ganhou. Perdeu os 3. Nós estamos falando de técnicos especiais, né? Nós estamos falando de técnico normal. Não começa também não. Não começa também não, com essa implicância. Mas ele chegou numa final de Libertadores. Pois é, bom, no mínimo acontece isso, e perdeu por um acidente pois também. No mínimo acontece esse tipo de coisa. Você vai e leva. Então, quer dizer, Palmeiras e Flamengo é diferente de Fluminense, né? É um pouco mais complicado o trabalho.
Então parece que a ideia do Fluminense é a manutenção do trabalho e além disso tentar fazer aquela coisa que a gente cobra muito de passar uma filosofia de jogo para toda a base, para quando vier jogadores chegar com a ideia de jogo entendível e tal. Não sei se isso vai ser possível, acho meio filosófico demais para o futebol brasileiro, mas é o que se está falando por aí. Acho que o trabalho, Fluminense segundo lugar com esse time, sem pagar em dia, saindo os jogadores, qualquer jogador que você destaca, daqui a pouco sai o André. Dá pra fazer milagre, velho. Isso aí parece 7 pontos à frente com o time horroroso do São Paulo no Campeonato Brasileiro aqui. É difícil, é quase impossível fazer uma coisa dessa. A gente tá voltando ao ar já na Rádio Jovem Pan, em 10 segundos, então vou até esperar a gente voltar pra rádio para colocar esse desabafo do Fernando Diniz sobre essa situação dos resultados. Sempre essa cobrança por resultado. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para mostrar esse desabafo do Fernando Diniz, treinador do Fluminense, sobre a cobrança excessiva por resultados no trabalho dos treinadores aqui no futebol brasileiro. Ele que foi eliminado pelo Corinthians agora da Copa do Brasil, na semifinal, e que sempre é muito pressionado. O Fernando Diniz faz bons trabalhos, mas não conquista títulos. E aí o Fernando Diniz fez um desabafo aí na coletiva de imprensa logo depois do Fla-Flu. A gente nunca tem garantia se a gente vai vencer partidas. A partida do Corinthians ela doeu mais porque a gente sabia que podia ter feito mais. E nesse jogo do Flamengo era muito claro pra gente que a gente tinha que jogar no nosso limite, a gente jogou no nosso limite. Uma coisa importante de falar, que não faz parte da tua pergunta, mas gostaria de pontuar aqui, é o seguinte. Lá quando a gente perde o jogo, as pessoas começam assim a fazer, para justificar o resultado, começam a fazer um monte de incoerência. Hoje é um dia para falar assim, o Diniz não poupa o jogador e os caras estão desgastados fisicamente, não conseguem render. Então tem lógicas que a gente precisa assim ser mais assim, ser um pouco mais profundo e ter mais responsabilidade naquilo que fala, porque o resultado do jogo, ele não é o balizador para tudo, ele é o balizador para decidir quem passa para uma semifinal e para os 3 pontos. Hoje, por exemplo, então todo mundo reclama, não tem tempo, a gente jogou na quinta-noite, o Flamengo jogou na quarta, o Flamengo tem trocado o time constantemente. E hoje nós corremos e terminamos o jogo jogando com 8, defendendo e tendo chance de fazer gol e sabendo defender. Mas se eventualmente perde, aí ia começar aquelas ilações, porque tá cansado, ou não trocou. Então isso é uma coisa que a gente não pode. O que é verdade, ela não pode ser deixar de ser verdade porque o time ganhou, o time perdeu. Se alguém sustenta isso como verdade, hoje tem que falar, o Fluminense não poupa jogador, o time está cansado, o time não jogou. Tem que ter responsabilidade, porque senão é uma pessoa que ela depende, é igual o vento, é uma pessoa que não tem posição para nada, é uma posição que fica balançando conforme o resultado. Esse é um problema sério do futebol brasileiro. A gente não consegue reconhecer o que é bom, a gente consegue só reconhecer o que ganha e o que perde. Se você ganha, você é bom, se você perde, você é ruim. Isso de alguma forma passa para o torcedor. Porque hoje o estádio era para estar cheio de tricolores naquela parte ali. Porque o time o jogo contra o Corinthians, nós jogamos melhor que o Corinthians a maior parte do tempo na quinta-feira. Pega o jogo, tira os gols e analisa o jogo, como é que foi o jogo. Os caras tiveram o mérito de marcar muito bem e de aproveitar as chances, mas o time não jogou mal. 3-0 foi o Fluminense jogou mal. Nós jogamos com um time que tem um orçamento 3 vezes maior que o nosso. Nós podemos ter feito 3-0 aqui e não fizemos. Então hoje, assim, e o futebol é feito assim pro jogador e pro torcedor. Então a gente tem que fazer uma coisa para que as pessoas entendam mais o que é o jogo de futebol. Não ficar nesse negócio só de ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Porque se for assim, sempre vai estar ruim. Olha aí, Nilson César e Mauro César Pereira. Ele fala uma frase que é forte, não se reconhece o que é bom, se reconhece o que ganha e o que perde. Tem razão, Fernando Diniz? Acho que tem uma boa dose de razão, porque a repercussão da eliminação foi mais ou menos na linha do foi eliminado, nada presta. Teve muita gente assim, reagindo dessa maneira. Até pelo placar, que foi exagerado. Os 3-0, na minha opinião, não traduz o que foi o jogo de quinta-feira. E o jogo do Rio, o Fluminense jogou muito bem, não foi culpa dele que os jogadores, ao invés de fazerem o jogo normal do time do Diniz, que é tentar sair jogando, construindo lá de trás, tentaram chutões. O seu Michel Araújo no jogo do Maracanã e o Fábio, que jogou tão bem ontem, que foi repor uma bola no jogo no chutão e criou praticamente a jogada do primeiro gol do Corinthians. Então, acho que ele tem a dose de razão, a gente trabalha muito em cima de resultado, a imprensa brasileira é viciada em discutir em cima de resultado, as pautas de vários e vários programas, debates, é tudo assim. Olha, você vê jogo, olha a tabela, venceu e tal.
Fluminense venceu o Flamengo. Será que o Flamengo agora está em queda? Palmeiras venceu mais uma. Olha, o Palmeiras está demais, hein? Não importa, jogou bem, jogou mal. Ganhou, tudo bem. Olha, e o Corinthians, hein? Botou reserva. Não se discute a qualidade do jogo, como é que o jogo se desenvolveu, os eventuais acidentes de percurso, as possibilidades. O caso do Fluminense, eu falei há pouco e insisto, é muito claro. O Fluminense tem um elenco hoje muito mais barato. Talvez o Inter seja ali mais ou menos na mesma faixa, né? Embora ele tenha perdido agora o jogador do Inter, que o Inter não queria, o Nonato, o Inter não queria, emprestou para o Fluminense, titular do Fluminense, o Inter vendeu o jogador e ele foi embora. O Fluminense perdeu o Luiz Henrique nessa temporada porque não tinha condições de mantê-lo. 9 milhões de euros, foi barato, jogador muito bom. Ontem jogou pelo Betis, inclusive, mais uma partida, né? Pelo Campeonato Espanhol. Fez jogo no meio de semana, né? Exato. Então, um jogador muito bom, muito promissor. Era o melhor jogador do time. Era o cara da velocidade, o cara que desequilibrava jogos. Por quê? Vendeu por 9 milhões. Se fosse o Flamengo, não venderia. O Palmeiras também não precisaria vender. Ele falou, não, quero mais. Por quê? Porque não precisa do dinheiro. O Fluminense tem que vender o jogador para pagar conta, pagar salário. Então, uma situação muito mais difícil de se trabalhar. E ainda assim, o Fluminense está em segundo lugar no campeonato. Chegou à semifinal da Copa do Brasil e foi campeão carioca. Fracassou, é verdade, na Libertadores, mas não era o Diniz, era o Abel Braga. E quando ele pega o time na Sul-Americana, a vaca já estava indo para o brejo. Ele teve uma goleada de 10-0 que não adiantou nada. Então ele pega o time no meio, muda radicalmente a forma de jogar, porque as ideias dele são bem diferentes do seu antecessor, do Abel Braga, e consegue fazer uma campanha bem legal. Mas por que foi eliminado? Muito por conta de erros individuais. Ele tomou pancada de quinta-feira para cá. O que o Fluminense vai fazer? Manda embora, bota o Marcão de novo. Vai ficar melhor que o Marcão? Traz de novo um outro técnico qualquer, ou segue o caminho. Então, acho que ele tem razão nisso aí. Ele tem, claro, a sua responsabilidade das eliminações. Ele não acerta tudo, ele erra ainda bastante. Ele precisa corrigir, de repente, um ou outro ponto. Mas o abandono, praticamente, da torcida ontem do Fluminense no Fla-Flu, que gerou... Ele falou 3 vezes na coletiva sobre isso. Eu acho que é um sinal muito claro. A torcida simplesmente não foi o jogo. Não foi o jogo. Não fomos eliminados. Mas era um Fla-Flu, gente. A chance... E o Flamengo, freguês do Fluminense nesse momento, nesse recorte histórico do Clássico. E o Fluminense venceu de novo o Flamengo. E o torcedor não foi ao jogo. Por que não foi ao jogo? Abandonou o time por quê? Não estava tão orgulhoso que estava enchendo o Maracanã, jogo do Fred, jogo do Cuiabá, 60 mil pessoas no Maracanã, Fluminense lotando o estádio, de repente não vai mais ninguém. Eu acho que esse é um ponto realmente importante. Eu acho legal que um técnico tenha tido coragem de falar sobre isso e não ficar só falando de arbitragem, essas coisas. Ontem os dois foram bem. O Dorival por não pautar a sua coletiva só em arbitragem. Admitiu até os problemas do time. Ele tem que admitir. E o Diniz por ter feito esse desabafo. Isso não significa que ele não tenha nenhuma responsabilidade da eliminação. Pelo contrário, claro que tem. O técnico, para mim, sempre tem alguma parcela de culpa ou de mérito. Se o time vence, não é por acaso, ele tem alguma coisa ali. Se o time perde também, ele tem alguma participação. Ele que escala, ele que treina o time, ele que define a tática, a estratégia de jogo. Mas é demais, realmente, aqui do Brasil, essa coisa de discutir só em cima do resultado. Algumas vezes parece que a pessoa não viu o jogo. E fala só em cima do resultado. E isso induz muita gente, muito torcedor, que fica só em cima do resultado. E tem que olhar um pouco mais. Né? A gente pode citar vários exemplos. Os mais clássicos do futebol atual são Guardiola no primeiro ano dele no Manchester City, que ele não ganhou nada, ficou em terceiro, o campeão foi o Leicester. Ele teve dificuldades iniciais. Né? Era um elenco que ele herdou, jogadores que não eram bem do estilo dele, mas era uma adaptação. Hoje ele domina o futebol da Inglaterra. E o Klopp, que devolveu o Liverpool ao seu real patamar, o clube estava como coadjuvante há muitos anos, né? E que também demorou a ganhar a primeira vez, o primeiro título. Perdeu, inclusive. Logo de cara ele fez na final de Copa da Liga. Perdeu para o Manchester City do Pellegrini. E assim vai. E aqui no Brasil não dá. Foram uns 3 anos para o Klopp. Exato, né? Levou 3 anos. Então, assim, já perdeu o final de Champions League, perdeu 2 para o Real Madrid. E nem por isso vão mandar o cara embora, porque ele realmente faz um grande trabalho. E aqui no Brasil, a gente acabou de falar do Palmeiras. O Palmeiras mantém o técnico, acredita no seu treinador, na sua comissão técnica. E o Fluminense acho que tem que acreditar também. Eu acho que o desabafo dele ontem foi importante. Eu acho que o torcedor do Fluminense tem que pensar muito sobre isso. Por que ele não foi ao jogo ontem? Perdeu, uma ótima oportunidade de ver um Fla-Flu com mais uma vitória sobre o seu maior rival. E é bom, acho que mais técnicos deveriam falar sobre isso. Mas, para falar sobre isso, o técnico tem que ter a segurança de que ele consegue fazer o time jogar futebol. E muitos não fazem jogar futebol. De que ele é bom, né? Fazem aquele jogo tosco, né? Se defende, joga no erro do adversário. E o time dele não. Ele causa desconforto ao Flamengo porque o time dele tem a bola. O time dele, o segundo tempo, teve dificuldade de ter a bola durante boa parte. O Flamengo foi para cima. Mas o time dele costuma ter a bola. O Flamengo gosta de ficar com a bola. Quando você tira a bola do Flamengo, é chato. O Flamengo fica correndo atrás, não se sente muito bem. E o time joga com muita aproximação, né? Toques muito curtinhos ali. E isso tende a melhorar se você conseguir fazer com que esse controle do jogo pela posse de bola se aprimore com mais situações criadas, mais entrosamento. É trabalho, gente. Com o tempo. Vai melhorar? Eu acho que vai melhorar. Especialmente se você pega o William Bigode e Felipe Melo. Os dois são reservas.
Eu imagino que não devem ser jogadores os mais baratos no elenco do Fluminense hoje, porque eles carregam todo um cartel, uma carreira jogando em time grande, jogavam no Palmeiras ganhando bons salários por mérito deles mesmos, né? Se você, de repente, esses caras forem amanhã um ou outro, você traz 2, 3 jogadores mais jovens para misturar com a base, que vão preencher algumas lacunas, numa boa avaliação de elenco ao final da temporada, o Fluminense ano que vem pode estar mais forte. E como ele deve ir para a fase de grupos da Libertadores, tem ótimas chances, ele já entra com a garantia de receita para o ano que vem, que ele não teve esse ano. Ele teve que disputar a fase preliminar e não chegou até a fase de grupos. Jogar a fase de grupos da Libertadores é super importante no planejamento para a temporada seguinte. E mais, como vai terminar em novembro a temporada, se o Fluminense estiver classificado para a fase de grupos, ele tem pedaço de novembro, tem dezembro, até o começo do ano, para planejar, para ir ao mercado. É um momento importante do clube que está tentando se organizar e que não faz loucuras, como, por exemplo, o seu Algoz na Copa do Brasil. Enquanto o Fluminense perdeu o Luiz Henrique, o que fez o Corinthians? Contratou o Fausto Vera. Não importa se tem dívida, não tem dívida. Falei, contratou o Fausto Vera, contratou o Yuri Alberto. Fora os outros que foram contratados antes. O Fluminense fica pegando jogadores que aparecem no mercado. Manuel estava ex-Corinthians. Quem queria o Manuel? O David Braz, que foi expulso também, já rodou vários clubes aí. Né? O Nino está por lá. A gente sempre. Cris Silva estava jogando na Moldávia, gente. Lateral esquerdo. O Caio Paulista foi transformado em lateral esquerdo pelo treinador, pelo Fernando Diniz. O Samuel Xavier jogava no Ceará. O Fábio foi demitido do Cruzeiro, 41 anos. Olha só as contratações do Fluminense. Ele pega quem está na pista aí, dando sopa. Né? O Wellington foi titular por uma necessidade. E garotos da base. O Ganso, né? Aí você vê, o próprio Ganso. O Ganso está jogando ótimo futebol. Está jogando bem todos os jogos. O Cano, que entrou muito bem no time, o goleador. Ontem fez uma partida muito boa, muito mal contra o Corinthians. Ontem acho que ele fez um bom jogo. Então, tem muita coisa legal no Fluminense acontecendo. E, às vezes, as pessoas não percebem, porque só olham para o resultado. Ah, foi eliminado de tudo, só ganha Fla-Flu. Tá bom. Aí o Caio Paulista, que é uma adaptação ali na lateral, um atacante que eu acho bem mais ou menos. E hoje é o lateral esquerdo, porque o Fluminense, os dois que foram contratados, o Cris Silva e o equatoriano Pineda, nenhum dos dois deu certo. Ele pôs um atacante ali que tá funcionando, como na outra passagem ele transformou o Caio Henrique num lateral esquerdo, que era um meia. E o Caio Henrique é um cara que pode ser convocado para a seleção brasileira a qualquer momento. Tá no Mônaco se destacando, virou lateral mesmo. É um jogador que muitos cogitavam aí, que podia aparecer nessa lista aí. Depois o Alessandro machucou, veio o Renan Lodge. Se tivesse sido o Caio Henrique, não seria nenhuma opção. O Nonato aí que você falou, eu tava vendo o Nonato jogando agora no meio de semana. Semana passada, entrou no jogo.